A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, pastores, nós vamos nessa noite ministrar uma reflexão sobre a continuação da viagem. Nós já ministramos em outro vídeo os perigos da viagem. Hoje nós vamos ministrar sobre a continuação da viagem. É evidente que essa viagem é a viagem do apóstolo Paulo para Roma, mas nós estamos aplicando para a viagem pastoral, a viagem ministerial ou a viagem da nossa própria vida. Atos capítulo 28, versículo número 11, 13 e 15. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. Versículo número 13, a parte que diz: No dia seguinte começou a soprar o vento sul. Versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Queridos, na continuação da viagem pastoral, ou na continuação da viagem ministerial, ou até mesmo a nossa viagem como servo de Deus, como pessoa, baseado nesses 3 versículos que nós lemos, nós podemos fazer algo de forma aplicativa, ou aplicando nesta viagem do apóstolo Paulo. Nesta continuação da viagem, haverá meio para prosseguir. Aleluia! Nós vemos que o versículo 11 diz que havia um navio em Alexandria, a cidade famosa do Egito, e aquele navio estava ali, tinha passado o inverno na ilha, e houve a providência de Deus ter um navio para a viagem de Paulo prosseguir. No nosso caso, na viagem pastoral, ministerial ou pessoal, haverá meio para prosseguir. Bendito seja Deus! Nesse contexto de pandemia, eu quero animar o seu coração, como Deus tem animado o meu, que haverá um meio para prosseguir. Deus, Ele irá prover, Deus tem provido meios para a nossa viagem ministerial, viagem pastoral, a viagem pessoal. Deus, o Deus da providência, como gosta muito dos irmãos presbiterianos, e realmente o Deus é o Deus da providência. Não só os irmãos presbiterianos, mas os irmãos assembleanos também dizem o Deus da providência, e nós betelinos concordamos, o Deus da providência. Haverá meios para prosseguir, meios sobrenaturais, vindo direto de Deus, por meio de alguém, e nós temos visto até meios do governo. Essencialmente não é o governo, é a mão de Deus. Alguns pastores têm sido abençoados com esse dever do governo de dar esse apoio. Então haverá meio para prosseguirmos, seja meios sobrenaturais, meios naturais ou meios da consciência do apoio do governo. Havia um navio em Alexandria, parado, tinha passado o inverno, para que Paulo pudesse continuar a nossa viagem ministerial, pastoral ou pessoal. Haverá meio ou meios para prosseguirmos. Confie no Senhor, sempre haverá meios para prosseguirmos. Na continuação desta viagem, nós encontraremos um novo desafio. Haverá novo desafio.
Aqui, meus irmãos, vemos que o apóstolo Paulo, no progresso desta viagem, na continuidade dessa viagem, ele enfrentou o vento sul. Aqui soprava o vento sul. Interessante que ele já tinha enfrentado o Euroaquilão. O Dr. Shedd, na Bíblia Vida Nova, ele diz que o Euro é o vento leste e o Aquilo é o vento norte. E agora Paulo estava enfrentando um novo desafio, bem menor. Era o vento sul, era o vento mais suave, não tinha a agressão do Euroaguilhão. E eu fiquei pensando, onde estaria o vento oeste? Não se fala certamente o vento oeste, era um vento calmo. Deus também nos traz este vento calmo. Aqui o apóstolo Paulo estava enfrentando um vento mais calmo, que era o vento sul. Nesta viagem, ou na continuação da viagem, haverá novos desafios. Mas o mesmo Deus que livrou o apóstolo Paulo e toda aquela embarcação, e com ele estava Aristarco de Tessalônica, isso eu achei maravilhoso. Tinha um amigo nessa viagem. Nessa viagem pastoral, ministerial, e na viagem da vida, nós precisamos de pelo menos um amigo. Diz alguém que o homem não tem muitos amigos, mas nós precisamos de pelo menos um amigo. E estava naquela viagem Aristarco de Tessalônica. Que coisa interessante. Então, haverá novos desafios, mas o mesmo Deus que livrou Paulo da agressão daquele vento leste-norte, Euroaguilhão, é o mesmo Deus que vai nos dar vitória nos desafios que nós enfrentaremos. Na continuação desta viagem, haverá fontes de ânimo. Glória a Deus. Anima o teu coração. O Salmo 27,14 diz assim: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Interessante que aqui o fortalecimento, o ânimo, não foi algo sobrenatural, não foi diretamente do Senhor. Se bem que Paulo antes tinha recebido um alento do Senhor pelo anjo. Agora, vemos aqui o versículo número 15 que diz: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Olha que coisa linda. Até a praça de Ápio e as Três Vendas. As Três Vendas eram um lugar de recepção dos viajantes. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Na continuação dessa viagem, haverá fontes de ânimo. Aleluia! E a fonte de ânimo aqui foi a presença dos irmãos da igreja de Roma que ainda não tinha visto Paulo. Lembra que no livro de Romanos, Paulo fala assim no primeiro capítulo: desejo ver-vos. Aqui diz o versículo 15: ao vê-los. Agora Paulo estava vendo aqueles que ele ainda não tinha visto pessoalmente. E agora diz assim, que Paulo agradeceu a Deus, porque ele sentiu-se animado. Na continuação dessa viagem, haverá fontes de ânimo. Aqui no caso, foi a presença dos irmãos. Irmãos deste quilate, irmãos do quilate de Tito, que Paulo disse quando viu Tito, foi uma consolação. Irmãos do nível de fraternidade, de verdade, de amor não fingido, será para nós um forte ânimo, um forte alento. Queridos, eu quero concluir esse vídeo com Filipenses capítulo 4, versículo 23, que na minha versão, que é Nova Almeida atualizada, Filipenses capítulo 4, versículo 23, nos diz: a graça do Senhor seja com o espírito de vocês. Amém. Nós queremos
pedir a contribuição carinhosamente dos irmãos para se inscrever no nosso canal, porque nós precisamos alcançar 1000 inscrições para termos a nossa live, para transmitir nosso culto da Casa Betel, Arco Verde. Deixe seu like, ative o sino e coopere conosco, compartilhando com seus amigos. Para a glória do nome do Senhor. Deus seja com o teu espírito.